Abaixa a guarda e ouve isso, porque se você piscar a visão sobe. Tem um miserável que naufragou o próprio barco na soberba e na abstinência de ser aplaudido, tentou usar o seu altar como palco. Esse cativo julgou que poderia esmagar a sua unção para tapar um peito furado, mas o que ele trombou foi uma bigorna de glória que estilhaçou sua soberba. Hoje você vai engolir o que desceu sobre quem tentou corromper o relógio de um separado e qual foi a marretada divina que esse opressor acabou de receber. Eu sou Marcos Antônio do Portal 777 dos Escolhidos e nós vamos descer a faca profética nessa tentativa nojenta de sugarem o seu óleo para maquiar a gangrena de quem já morreu. Entenda como um raio que as castas que fedoram nas trevas não toleram a chama daqueles que portam a farda do exército superior. A sua mera respiração quebra as colunas de quem ergueu um castelo feito de papelão. Opera um moedor invisível que a massa da igreja ignora fatalmente, mas que você, pela sua coroa marcada, toma no próprio peito violentamente. Indivíduos que abraçaram pactos malditos, que implodiram as próprias promessas, terminam hospedando uma fome demoníaca no assoalho do espírito. Para fugir do reflexo horrendo da própria lepra, os espíritos de Amaleque gritam nos tímpanos deles que é urgente caçar um gigante brilhante para tentar acuar e derrotar. E neste ponto que você, sem dar nenhuma brecha de pecado, cai na mira desses zumbis do inferno. Eles farejam sua casca grossa, farejam sua bravura de aguentar pancadas que pulverizariam qualquer cristão de estufa e sonham que você será a medalha de ouro deles. Crava eu, sou o fogo nos comentários para carimbar o teu entendimento de que o teu óleo não vai ser bebido por quem só lambe o chão do abismo. Você sustenta um chamado monstruoso que nunca será curativo para espíritos em falência total. O suicídio espiritual desse caído foi ignorar a tonelagem sobrenatural de quem você é no altar. A teologia da mentira treina os frios a virarem vampiros, a tentarem roubar o oxigênio de quem queima puro, mas esconde a verdade de que cascas como a sua estão fechadas por uma fornalha violenta, constante e devoradora. Quando esse insolente tentou montar no seu pescoço, vomitando sentenças amaldiçoadas ou tentando arranhar suas antigas cicatrizes para aliviar a própria podridão, a máquina mortífera do céu voltou a funcionar. Digita agora o teu nome aqui. Eu preciso do seu nome cravado aqui para bater o martelo e decretar oficialmente que nenhuma flecha envenenada pela cobiça ou pela neurose carnal tem alvará para furar a sua armadura de guerra e santidade. O tribunal do dono da vida girou em rotação máxima para esmagar esse atrevimento, capotando o jogo e desnudando as feridas de quem dormia no colo da soberba, achando ser um Deus absoluto intocável. Tu precisas destravar a tua visão sobre o calibre do ataque que baterá no teu portão diariamente. Isso nunca se tratou de rinhas humanas ou pedradas carnais e baratas. Quando um desviado com o caráter em chamas tenta te dar sermão ou tenta te reduzir a inseto, esse boneco está apenas funcionando como um cavalo do inferno enviado, tentando puxar você e arrancar a sua frequência apostólica para o mesmo esgoto onde ele apodrece. O orgulho faminto desse leão banguela precisava de holofote com desespero, e ele caçou logo a tocha de fogo mais pesada do recinto para tentar soprar. Digita: o meu fogo queima os mortos nos comentários, porque eu sinto que tu já pegaste, que a raiva atirada em ti é na raiz um certificado maldito da sua gigantesca unção invisível. Eles misturaram a tua pausa mansa com covardia e a tua misericórdia com capacho. E foi nessa fração de arrogância que a vida deles foi soterrada. A justiça que esse miserável bebeu não pediu um só centímetro de movimento da sua mão.
Foi um nocaute de autoridade suprema, desenhado do trono para derreter toda a ilusão de poder que ele fantasiava ter sobre os teus passos. A maquete de falsidade tombou na fração de segundo, onde ele quis botar a tua coroa como tijolo de apoio. A vergonha dilacerante que ele está engolindo hoje no escuro da própria falência é incalculável e sangrenta. Mas agora, ouve meu coração de pastor. Se tu estás comendo pão duro no deserto, guarde seu dinheiro, não tire dos teus filhos. Deus não saqueia necessitados. Porém, se o grandão da Galileia já virou teu cativeiro, se a tua mesa já farta e transborda, a obrigação de botar lenha neste altar é sua. Mande o seu Pix pela chave na tela. Banca essa guerra para proteger quem ainda chora, entregando munição pesada para que a faca do Evangelho arranque as escamas e a trombeta da cura imortal nunca seja sufocada nesta geração de covardes. Contemplando o sepultamento trágico desta armadilha que tentaram cavar para o teu nome, fica extremamente nítido como os filhos da serpente operam, torcendo a bússola da verdade. Eles entendem desesperadamente que tu não te prostras às neuroses aplaudidas pela massa podre, e essa santidade guerreira causa um nojo imediato nos viciados que já entregaram a alma por moedas terrenas. O morto que arquitetou pisar nas tuas provas passageiras como um pódio de latão falso já fedia a túmulo por dentro, comido pelos vermes que ele mesmo se nega a vomitar e tratar. Escreve 777 para destravar a espada da perfeição celeste e confirmar absolutamente que o teu trilho de ouro está cercado por arcanjos que nunca piscam sequer. O peito plástico deste rebelde se arrebentou brutalmente contra uma barricada de fogo invisível, na fração de segundo em que sonhou sequestrar a blindagem que sela o teu altar sagrado. Vários meninos na fé ainda batem cabeça, procurando entender o porquê de tamanha retaliação diabólica e absurda em cima dos que são exclusivos. A chave não poderia rasgar mais clara e desembaraçada para a tua razão. Tu operas como uma lâmina de altíssima revelação neste planeta gangrenado. Quando um morcego carregado de lepra interna e frustrações demoníacas para na tua frente, esse sujeito toma um susto da própria feiura espiritual violentamente denunciada pela tua luz sobrenatural. O instinto miserável desta alma não foi ajoelhar no chão e pedir cura. Foi tentar apedrejar o espelho, ou seja, tentar derreter a tua unção e estuprar a tua identidade. Escreve aqui o nome de alguém que tu amas, que precisa de resgate, porque nós vamos levantar muralhas de choques sobrenaturais para blindar aqueles que também engolem feitiçarias calados todos os dias, sem decifrarem a matriz obscura desta guerra. Os laços do passarinheiro estão ocultos, mas o nosso grito de guerra despedaça cada um deles. O que rasga de vez o fracasso vergonhoso destes filhotes da paz do diabo não é somente o desmoronamento público da casa deles, mas a piada patética, quase infantil, de sonharem que poderiam rachar alguém que foi cozido nas labaredas mais cruéis da rejeição e atravessou sem uma mancha de fuligem. O muro de concreto que o teu inimigo beijou ao tentar te soterrar assinou o óbito definitivo para o nariz empinado e o cinismo dele. Ele experimentou na pele que as chaves do livramento se quebraram de jeito brutal nas mãos dele assim que quis aprisionar as tuas. Comente. O martelo de fogo bateu para selarmos com todo o peso que o juízo do Altíssimo possui um cepe rigoroso e nunca erra a testa do mal. A fatura pesadíssima para quem arranha sordidamente a unção de um coroado não é uma ameaça morta para o amanhã. É uma bigorna voadora que já acabou de cair. Os engenheiros desta falsa guerra apostavam todas as fichas no teu descontrole carnal e vergonhoso. Eles montaram a ratoeira e esperavam que tu descesses ao porão deles, que cuspisse sentenças de fúria vazia, que afundasse no lodo da angústia que eles programaram.
Contudo, você se ancorou em uma frieza espiritual esmagadora. Você sentiu o sangramento da apunhalada, porque você carrega lágrimas humanas e um peito que bate, mas você se negou mortalmente a jogar o troféu do seu equilíbrio aos porcos. Diante deste altar firme e deste pacto que não volta atrás, eu grito para a tua consciência de guerreiro, nossa tropa inquebrável de valentes para suportar este canal. Atenção! Se falta azeite na tua botija, fecha a mão, Deus não faliu. Mas se o general já derramou ouro na tua colheita, sustenta esta frente de batalha com o teu Pix aqui na tela. Patrocina esse púlpito agora mesmo. É rigorosamente a fidelidade desta remessa que mantém o fogo estralando nessa tendagem, esfregando na cara dos demônios que não lambemos as botas do sistema para continuar arrancando cativos. Aleluia! Essa frieza cirúrgica que você sustentou quando quiseram transformar a sua intimidade em um circo de escárnio é o selo que grita a tua maturidade espiritual avassaladora e gigante. Percebeu como os venenos e fofocas cuspidos contra ti derreteram sumariamente como poça secando no asfalto? Aquele túmulo de vaidade inchada e suja está neste momento engolindo a solidão lenta e apodrecida dos antigos parceiros. Os que ontem davam-me tapinhas para a síndrome luciférica dele passaram a enxergar os buracos grotescos no teatro barato e maquiado que ele inventou para mendigar aplausos. Escreve: "A rocha não racha" nos comentários para declarar aos quatro ventos do inferno que, mesmo debaixo da fúria assassina do ciclone que esmurrou a sua parede, os teus alicerces primordiais permanecem intactos e fuzilando para carregar um novo peso de glória. A sepultura sombria que rasgaram na madrugada para enterrar a sua estrela virou o caixão sob medida para a própria arrogância de quem fazia força. Entramos na artéria principal, onde o teatro de sombras falece sem nenhuma piedade e a justiça fria e absoluta se levanta. Na maioria das nossas horas, tentamos inutilmente usar cérebro terreno e diplomacia para explicar bote seco de serpente. Mas pega esse código. Estes fantoches cavalgados pelos espíritos de engano não marcham por razão. Eles marcham por uma fome satânica de beber unção e sangue limpo para tapar a hemorragia deles. Ao desprezar as pedradas, ao chutar violentamente o microfone e a cadeira que a vaidade ridícula deles mendigava sangrando para ter, você cravou a mais esmagadora de todas as espadas invisíveis. O teu voo silencioso é um chicote enlouquecedor para quem sonhava te assistir morrendo na mesma lama. A quebra total da casa deste vaso estava brutalmente assinada pelos próprios pecados ocultos dele, anos antes de você pisar no ambiente sem malícia alguma para destruir homens. A verdade incontestável é que você simplesmente se negou a virar a muleta de fuga de um parasita espiritual. E esse corte soberano cobrou dele o último pingo de lucidez que ainda pulsava vivo. Ele foi obrigado a engolir o próprio abismo porque tu trancaste o teu óleo como combustível para o palco miserável de soberba dele. E é neste mergulho de autoridade, nesta terra adubada de guerra, que eu desafio você a destravar uma arma de honra e de princípio celestial. Atenção, se tu estás sem azeite, recolhe tua mão, Deus não faliu. Mas se a tua casa já transborda o mel da vitória, sustenta este altar agora com o seu Pix na tela. Sabe que cada semente enterrada neste chão explode e banca o socorro de batalhões de outras ovelhas feridas que lutam nesta madrugada, prontas para arrebentar as algemas infernais da feitiçaria. A tua oferta de fogo decreta a falência das trevas em nível mundial e eterno. O peso intocável da tua patente espiritual esmaga de uma pancada só a chance de tu seres pisado como um mero capacho de carne. O dono do alvará das nações cortou brutalmente o contrato deste demônio trajado na tua biografia, cravando nas costas dele um castigo violento de vergonha e de exílio humano que ele nunca mais apagará.
A espada muda que rachou o céu da tua história para frear esta maldição teve um tamanho assustador. Digita glória ao general para carimbar na terra a tua profunda reverência por esta muralha de anjos indestrutíveis que te guarda diariamente daqueles botes rastejantes que a tua íris carnal não tem condição de enxergar. O decreto apostólico foi assinado com tanto trovão e marreta que qualquer outro encosto espiritual que estiver cercando a tua porta tremerá milhões de vezes antes de cometer o suicídio de atravessar teu rio. A tua coroa é intocável. Deste milissegundo para frente, sela a rocha na cabeça de que o sistema podre continuará eventualmente empurrando cacos moídos para medir o tamanho da sua casca espiritual. Mas tu já mapeaste cada buraco deste vale de ossos. Não torre mais uma hora sequer e não despeje uma gota do seu azeite caro, querendo ressuscitar quem fez da frieza um berço de luxo maldito. Esmaga o sino deste altar neste exato segundo. Eu te cobro isso sob decreto agudo, porque as castas de Lúcifer e os sindicatos da mentira caçam e tentam afogar esta trincheira sem dó. Exatamente porque marretadas bélicas e retas como estas implodem na hora o feitiço sonífero que eles injetaram para deixar a igreja em coma. Alisa a inscrição neste batalhão agora mesmo, caso estejas de fora. Pula para dentro do nosso bunker secreto no Telegram, a chave está aqui abaixo, e blinda que o nosso sinal nunca será sabotado pelos filhotes da Babilônia. Agora para tudo, crava o olho no mistério que está brotando na tua frente. Tem um decreto de fogo urgente ali que engata e sela com sangue a pancada profética brutal que caiu no teu colo hoje. Clica nele imediatamente. Fogo.